rendido em tua presença. Só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar neste momento santo, nunca mais sair. Eu não busco bênçãos, Jesus já fiz tudo por mim, de tudo que o Senhor pode me dar, e eu só quero a Ti. Aleluia. Me perdoa tanto tempo que eu perdi, me perdoa. Não quero mais fazer sem Ti, quero um lugar de adoração e abrir meu coração a Ti. rendido em tua presença. Só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar neste momento santo, nunca mais sair. E eu não busco bênçãos, Jesus, você já fez tudo por mim, de tudo que o Senhor pode me dar, e eu só quero a Ti. Me perdoa tanto tempo que eu perdi, me perdoa. Não quero mais fazer sem Ti, quero um lugar de adoração e abrir meu coração a Ti. Me perdoa tanta coisa pra fazer, me perdoa. Quando esqueço Isso que és meu tudo, quero um lugar de adoração e abrir meu coração a Ti. rendido em tua presença. Só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar neste momento santo,
nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. E eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais sem ti. Eu só quero a ti, E nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais sem ti. A paz, igreja. Paz, filhos e filhas. Desculpa por estar com essa máscara, é porque eu tô com tratamento de dente. Então eu vou auxiliar meu marido só em algumas coisas, né? Vocês vão ouvir minha voz. Ele vai estar louvando, aí eu posso entrar. Tá bom? Eu posso entrar por trás das câmeras só louvando. E vou entrar assim, né? Quando o Espírito Santo me conduzir e me direcionar. E como hoje eu tava de manhã aqui em casa, que eu tenho muito costume de fazer isso, né? Eu tiro a manhã todinha, eu quero louvar, eu quero adorar ao Senhor. Às vezes as pessoas, às vezes até os vizinhos podem não entender porque que às vezes eu faço isso. É porque eu tenho fome e sede da justiça de Deus e eu preciso da presença do Senhor. Então hoje eu tava até vendo vídeo aleatório, né? Porque eu tava pensando muito na minha irmã, que eu passei uns dias com ela, né? Eu passei o dia todo ontem, num domingo com ela, lá no hospital de base. E uma coisa que me chamou muita atenção, sabe o que que foi, gente? Foi assim, ver pessoas ali que tinham amputado o dedo, pé, chorava e ao mesmo tempo pedia ajuda dos enfermeiros. Eu mesmo levantei, eu procurei os enfermeiros para poder estar auxiliando aquelas pessoas. Eu estava ali sendo acompanhante da minha irmã que está internada, né? Que ela está no processo de recuperação agora. Graças a Deus ela fez a cirurgia. E eu creio que a recuperação dela vai ser rápida, vai ser avante, que ela vai estar bem, em nome de Jesus. Que a cura vai se manifestar rapidamente no corpo da minha irmã, da Francisca. E eu passei o dia todo lá. Mas acima disso tudo, das meninas, né? Das pacientes que tiveram que amputar o pé devido ao diabetes, que o dedo estava assim meio, já estava preto, elas contando a história para mim. Só que teve um momento que elas começaram a chorar, né? Mas no mesmo tempo que chorava, ao mesmo tempo ficava brincando. Tanto que minha irmã, mesmo com aqueles pontos todinhos no estômago, ela estava gargalhada, ela ria muito. E me chamou muita atenção, porque às vezes a gente reclama tanto, a gente se lamenta tanto, né? Teve uma mesmo que amputou o pé e era o tempo todo brincando. E através dela, ela lembrou muito até meu marido, que meu marido gosta de brincar muito, né? O Cláudio. E ele brincando, e quando ele internou, que ele estava com hérnia no umbigo, lá todo mundo queria que ele falasse, que ele brincasse, porque ele é muito brincalhão, né? Como eu já falei aqui em outras lives. E lá o pessoal começou a rir, começou a brincar. Só um momento que uma delas olhava pro pé e ela falava, nossa, não caiu minha ficha. Aí ela começou a chorar e eu lembro que ela falou assim, nossa, agora o meu outro dedinho tá ficando preto. Aí eu inventei de arrancar a unha, agora vai tomar o corpo todo. Pronto, daqui a pouco eu vou sair daqui sem nada, sem parte nenhuma. Vou sair só rodando, parecendo um barril. E a gente até riu, né, pela situação, porque ela realmente fazia dessa situação brincadeira. Só que teve um momento que ela chorou, quando eu olhei pro pé, ela chorou e ela começou a falar isso novamente. Aí eu peguei e falei pra ela, não senhora, você vai ficar bem. Você está vivo, você agradeça a Deus a oportunidade de você poder estar vendo seus filhos, abraçar, beijar eles. E tem essa oportunidade. Ó, você tem um privilégio, você está tendo uma acompanhante que é médica, que é tua cunhada, então aproveita isso. A gente nunca sabe o dia e a hora, né?
A gente está bem hoje, amanhã a gente não pode estar, porque o dia mal vai chegar para todo mundo. E a gente precisamos estar aliançados, afirmados na palavra, porque eu falei para ela, declara coisa boa na sua vida. Que ainda que você que venha esse pensamento que possa acontecer isso, não fale com a tua boca não, que em nome de Jesus isso não vai acontecer, ao contrário, você vai ficar alegre, ainda que você tenha que ficar numa cadeira de roda por ter perdido o pé, ou caso tiver que perder o outro pé, que você está começando a ficar preto também, mas agradeça porque você está bem, quantos que queriam estar em casa, bem com saúde, né? Então que você venha agradecer, se alegrar, porque como diz em Isaías 53, ele já levou as nossas enfermidades na cruz. E a gente tem que declarar e tomar posse dessa palavra, não é só quando estiver enfermo, não. É quando você estiver bem e alegre, para quando o dia mal chegar, você já ter a palavra na tua boca para estar falando, amém? E eu vou passar já pro meu esposo. Não reparei essa máscara, essa porque eu tô fazendo tratamento com dente mesmo, viu? E por isso que eu tô com isso aqui. Mas a alegria do Senhor é a tua força. E como eu tenho falado nas lives, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Vou passar a palavra pro meu esposo agora. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos amados, Deus abençoe vocês. Eu vou levantar, Deus calma. abençoe vocês. É ao vivo, viu, gente? Tá Ah, ensaiando. essas coisas. Queria trazer para vocês um texto, compartilhar com vocês, né? Que fala sobre a missão da igreja na terra. A palavra do Senhor diz em Mateus 28, 19 e 20: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias e até a consumação do século. No outro texto ele fala: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E outro texto ele fala: E disse: Assim está escrito, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. E todas as nações começando em Jerusalém, aliás, todas as nações começando em Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse texto está em Lucas 24, 46 e 49. Nesses três textos, vemos três aspectos distintos daquilo que chamamos de a grande comissão ou a grande missão da igreja. Mateus enfatiza o ensino, fazer discípulos, ensinando. Marcos salienta a pregação, evangelismo, acompanhado de sinais, maravilhas, libertação de demônios e cura. E Lucas, por sua vez, confirma e sintetiza ênfases anteriores, ensinos e pregação. Quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, acrescentando, porém, o permanecer na cidade até serem revestidos de poder do alto, ou seja, o congregar, o ser igreja, o ser corpo de Cristo, com todos os membros capacitados por Deus, cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, esse texto fala da igreja como missionária. Todos nós, como igreja, independente daquilo que você tenha chamado, assim, dom específico, o maior dom, o dom supremo é a missão de levar o evangelho a toda criatura, através de louvor, através de palavra, através de ações, através de todos os dons que Deus Senhor tem nos proporcionado. Fato é que Jesus pagou um alto preço para que essa igreja existisse. Essa igreja somos nós.
Toda vez que alguém levanta sua mão e aceita o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, neste momento ele passa a ser um missionário. Obviamente Deus vai capacitando-nos todos os dias. Tudo que nós passamos, circunstâncias e todas as coisas, nós vemos o agir do Senhor trabalhando o nosso caráter, modelando a nossa personalidade, nos acrescentando dons e nos capacitando cada vez mais para que possamos ser árvores frutíferas. Hoje em dia, irmãos, existe um grande problema que tem levado muita frieza dentro das igrejas. Certos tipos de teologias que não colocam esse tipo de visão missionária como prioridade, mas apenas o antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas, onde Deus perde o seu primeiro lugar, sua primazia, e fica a segundo plano. Acima de qualquer coisa, irmão, nós devemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Quando você o aceita como o Senhor da sua vida, você não é mais de você mesmo. Você não vive para você mesmo. Você vive para o Senhor. E em contrapartida, o Senhor fala que cuidaria de nós e de que supriria todas as nossas necessidades diante do nosso posicionamento de estar vivendo para Ele. Mas quantas vezes nós estamos em dúvida se vivemos para o Senhor ou se vivemos para nós mesmos, se buscamos o interesse do Senhor ou se buscamos nossos próprios interesses. Há certo tipo de visão, irmão, que fica difícil de concordar. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter muito cuidado com certo tipo de ensinamento, de fermento. A nossa vida, como eu disse, não pertence a nós mesmos, então o Senhor espera que verdadeiramente, mediante o nosso verdadeiro arrependimento, nós passamos a viver para Ele, não para nós mesmos, no sentido de nos preocuparmos com aquilo que Ele pregou, nos preocuparmos com a missão que muitos têm levado pelo mundo afora aí, de levar o Evangelho, de levar a salvação, de apregoar que existe um Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma, que restaura famílias. Quantas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios interesses, o desejo de ter, o desenfreado, o desejo de viajar, de curtir, de trazer prazer para a nossa carne. Que eu vou te falar, irmão, não é prazer para o nosso espírito, é prazer para a nossa carne. Todo tipo de evangelho que não coloca como centro a salvação da humanidade, não é um evangelho verdadeiro. Existem vários tipos de evangelho pregados por aí que não são verdadeiros. Eu leio a palavra de Deus inúmeras vezes, eu não sou perfeito. O ser humano não é perfeito, a excelência da perfeição é o Senhor Jesus. Agora nós somos como vaso na mão do oleiro. Jeremias capítulo 18 diz que nós somos vasos, o Senhor é oleiro. Quando o vaso está sendo movido, formado pelo oleiro, ele se estragou, caiu, se estragou. Mas o oleiro da mesma massa, ele fez outro vaso perfeito. E assim somos nós na mão do Senhor. Aleluia. Vasos na mão do oleiro. Como é bom saber disso, irmãos, que quando a nossa segurança está no centro da vontade de Deus, você não tem o que temer. As circunstâncias acontecem na vida de todo aquele que segue ao Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que quer seguir o Senhor piamente passaria por muitas tribulações. A primeira tribulação é você contrariar a tua carne o tempo todo. É você que sentir ansiedade por algumas coisas que para sua carne seria prioridade, mas que para Deus não. É você colocar o sim de Deus na frente da sua própria vontade. Como Maria fez, como disse sim para todo aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Uma mulher que não havia casado, está sendo fazer parte do projeto tão glorioso que foi a vida do Senhor Jesus. E quanto preconceito na época, e hoje ainda existe. Imagina naquela época. Mesmo assim ela disse sim. E quando você diz sim para Deus, você vai contrariar muitas pessoas. Você não vai conseguir agradar muita gente. Você não vai conseguir agradar a todos. Você não vai conseguir agradar a Deus e a todos. Então, com prioridade, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. É mais importante que nós agrademos ao Senhor. Porque é dele que vem nosso suprimento. É dele que vem as portas abertas, os recursos.
E é dele que vem principalmente a nossa salvação. Porque não adianta, irmão, você querer viver para si mesmo e perder a sua salvação. A palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo nem o que nele há, porque a glória do mundo passa. Mas aquele que está no Senhor Jesus permanece para sempre. É melhor viver para o Senhor e permanecer para sempre do que perder a sua salvação por causa de coisas deste mundo. A nossa visão precisa ser teocêntrica, ou seja, Deus o centro, e não antropocêntrica, que é o homem do centro. A necessidade, você precisa ter, você precisa ganhar, você precisa ser e tal. E quanto ao interesse de Deus? Em momento algum o Senhor colocou seus interesses na frente dos interesses de Deus. Ele é o nosso exemplo. Tudo que está escrito da sua missão, da missão dos apóstolos, são exemplos para nós. Eles não terminaram suas vidas ricos, milionários, e com carros, com grandes carros, com grandes casas. Não. Eles acabaram perdendo sua vida, mas ganharam a salvação. Não que você, mais uma vez, eu sempre trago isso, Deus ele tem planos para a nossa vida nessa terra, sim. Projetos na nossa vida, sim. Mas não pode ser tudo, irmão. Mas nós não podemos nos esquecer de que a nossa vida é eterna. E quantas pessoas estão nos hospitais, irmãos, à beira da morte, sem esperança. Eu quero dizer para você que se encontra numa situação dessa, de repente você vai ver essa live, você está numa cama do hospital, desenganado dos médicos. Eu quero dizer para você que Deus ainda tem plano para a sua vida. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Deus ainda pode salvar a sua alma, Deus ainda pode mudar a tua história, a história da sua família. Foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele veio, é para isso que a igreja existe. Para levar essa mensagem de salvação ao oprimido. Muitas vezes você tem todos os recursos deste mundo, tem uma vida invejável. Muitas vezes você tem um emprego muito bom, um carro muito bom, uma casa muito boa, mas é infeliz, é escravo das drogas. Você não consegue dormir à noite. Eu quero falar para você que Jesus é tudo. Aleluia. E que essas coisas são transitórias. Deus não quer que você leve uma vida miserável, mas o Senhor não quer que você leve uma vida de ilusão achando que essas coisas são tudo. Que tudo vai passar, irmão. Tudo vai passar. O evangelho não é outro senão esse. O evangelho se resume a isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ápice da nossa vida. Esse é o troféu, é o maior bem que alguém pode conseguir, que é a sua salvação, que não é por mérito nosso, lógico que não, que é para a glória do Senhor, mas existem condições para se alcançar essa salvação. Primeiro, você não vive mais para você mesmo. Segundo, a sua vida precisa ser pautada na palavra de Deus e não na palavra de pessoas que muitas vezes não têm compromisso com o evangelho verdadeiro. Nem toda visão é a visão de Deus. Não adianta. Eu tenho muita dificuldade de crer naquilo que não está orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele mora dentro de nós, ele nos orienta. Ele nos capacita, nos orienta. Sem a orientação do Espírito Santo de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta ir para palestra, para conferência, para cursos teológicos. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conduzindo sua vida, você está perdendo seu tempo. A salvação não é para doutores da lei, é para pessoas quebrantadas, arrependidas. Porque quando Jesus estava já sendo crucificado, já na cruz, estava de um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. Existia uma diferença entre esses ladrões. Um sabia que estava ali porque merecia, e outro, mesmo naquela situação, não se arrependeu e estava zombando de Jesus. O outro, o justo, esse ladrão que se arrependia, que estava consciente de todos os seus pecados e do motivo qual que tinha levado àquela condenação, ele falou para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia dele. Ele reconheceu que Jesus era justo, era inocente, não deveria estar ali, mas havia um propósito que nós sabemos. Ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no seu paraíso. E o Senhor falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Aquele ladrão não podia fazer mais nenhuma obra. Ele já estava quase morrendo, já estava crucificado. Ele estava a poucos minutos da sua morte iminente. Só que ele reconheceu que Jesus é o Salvador, que Jesus era um filho de Deus. E ele conseguiu o maior bem que nem milhares, milhões de gerações ele poderia alcançar algo que fosse tão importante quanto a sua salvação. E o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor nos sustenta. Nós somos falhos. Nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Nós não somos perfeitos. O ser humano não é perfeito. A palavra do Senhor diz que aquele que não tem pecado está enganando a si mesmo. Nós somos libertos todos os dias de falhas, de pecados, de erros. Nós somos trabalhados. O Senhor jamais vai desistir de você. Talvez você que está vendo essa live esteja afastado do Senhor, preso nos vícios, preso no erro, no pecado, escravo. Eu quero dizer para você que o Senhor hoje mesmo pode salvar a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se volte para o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Eu estou aqui como apenas um mensageiro, um mero mensageiro da palavra do Senhor. Como um mensageiro só. Estou trazendo algo que Deus está colocando no meu coração. Eu não sou nada. Sou pó e cinza. Necessitado da misericórdia do Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor na minha vida, eu nem sei onde eu estaria. Deus sabe de onde Ele me tirou. E eu todos os dias estou sendo trabalhado por Ele para este propósito. Algum tempo atrás eu seria incapaz de trazer uma mensagem dessa. Porque eu mesmo não via nenhum recurso de forma alguma, espiritual, emocional, psicológico, para trazer para você a mensagem dessa forma. Mas o Senhor, Ele fala lá em João capítulo 15, que toda árvore que dá fruta, ele limpa para que dê mais fruto. E toda árvore que não dá fruta, Ele corta e lança do fogo. Amados, o Senhor nos chamou para ser árvores frutíferas. Onde você estiver no seu trabalho, você que é cristão, você que é crente, que crê na palavra de Deus, você é um representante do reino dos céus. E tem como propósito principal multiplicar as vidas para este reino. Porque a vontade do Senhor é salvar a humanidade. Quantas pessoas estão mais interessadas em buscar prazer terreno, mesmo sem conhecedores da palavra de Deus? Quantas pessoas estão muito mais envolvidas em ganhar este mundo do que ganhar a alma? Eu entendo, irmão, que um crente de verdade é aquele que se preocupa com a alma, porque eu não sei se você já conhece a palavra de Deus, que o Senhor Jesus me fala assim na sua palavra, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor. Ele estava falando para ele que ele estava centrado, ele estava totalmente focado em fazer a vontade daquele que o havia enviado. E ele, em momento algum, ele perdia tempo com coisas terrenas. Momento algum. Se o mesmo Espírito que está em Jesus, e a palavra do Senhor diz que para ser salvo eu preciso ter esse Espírito, eu preciso andar no Espírito, como Romanos capítulo 8 fala. Se esse mesmo Espírito que está em Jesus está em nós, eu preciso ter os mesmos interesses. Porque se os mesmos interesses... Pode entrar, filho. Porque Pode se os interesses que eu tenho Débora, pode passar. não são os mesmos que Jesus tinha, então o Espírito que está operando em mim não é o Espírito Santo de Deus. Você Ela tá entende? com vergonha, passou não. Eu preciso ter, eu como representante do Rei do Céu, preciso ter a mesma vontade que Jesus tinha e tem, de ganhar almas para o reino. Porque tem muita gente sofrendo nos hospitais, como a esposa falou. Tem muita gente sofrendo nos presídios. Tem muita gente sofrendo nas drogas, com suas famílias destruídas, suas vidas, seus sonhos, seus projetos destruídos, sem esperança, sem saber que existe o Deus que pode mudar completamente a sua vida. Mesmo que seu pai, que sua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Mesmo que seu esposo, sua família, seus filhos te abandonem, você não está sozinho. Se você, aí onde você está,
Pedir para que o Senhor entre na sua vida e mude a sua história. Se você entregar a sua vida ao Senhor, hoje mesmo, o Senhor mudará a tua história. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia, Pai. E Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus que continua salvando, libertando, curando. E muitos verão o poder de Deus sendo executado na sua vida. Há muito tempo atrás, não há muito tempo que eu sou novo, né? Mas eu digo assim, na minha juventude, eu trabalhava em um shopping, vendia pipoca nesse shopping, interessante. E havia um soldado, que eu até então não sabia, mas essa pessoa estava totalmente desolada, havia abandonado o exército, desertado e tudo. E estava com uma vida caótica, como muitos de nós já tivemos e muitos estão, e talvez vocês que estejam ouvindo essa live, assistindo essa live, e seja a situação. Ele chegava até mim, ele havia desertado do exército, e eu não sabia. Se ele me falou, não me lembro mais. E falava da sua situação, assim, que estava com fome. E eu dava pipoca para ele, ficava conversando e pregando o evangelho. E muito tempo depois, né, eu morando em outro local, falei com minha esposa, rapaz, tô com vontade de ir para uma igreja, ouvir uma mensagem diferente e tal. Agora tô indo. De conhecer outras igrejas, outra parte do corpo de Cristo. E eu cheguei nesse local e a primeira pessoa que eu vi era o pastor dessa igreja e relatando esse testemunho. Falando que estava nesse shopping e que o rapaz havia pregado para ele e hoje ele era pastor. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas julgam o teu ministério e dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, mas Deus sabe o que tem para a sua vida. E não existe nada melhor, nada mais satisfatório de que sentir que Deus está fazendo algo na tua vida e através da sua vida. Porque você não vive para você mesmo, mas você se sente um instrumento de Deus. Isso é a melhor glória que pode existir na sua vida, é ser usado pelo Senhor. A melhor glória que você pode ter na sua vida é de ser servo do Senhor. O resto não interessa. O resto não importa. O resto passa. O resto vai passar, irmãos. A nossa alegria, ela não tem cor. Ela não tem cheiro. Ela não tem preço. A verdadeira alegria está no Senhor. A verdadeira alegria está em servir ao Senhor. E eu falo para você, entrega a sua vida hoje ao Senhor. Eu quero deixar essa mensagem para você, afirmando que a missão da igreja não é outra, senão saquear os infernos e povoar os céus. Porque o Senhor fala que nós devemos ir atrás das ovelhas, aquelas que estão sendo levadas para o matador. E para isso você tem que renunciar aos seus interesses. Para isso você tem que ter prazer em Deus. Quantas pessoas têm prazer nas drogas? Você vê tantos relatos de pessoas que têm mais prazer nas drogas, que deixam tudo, que deixam suas carreiras, seus bens, que trocam seus bens por drogas. Estão com a vida totalmente destruída. Quantas vezes você vê no YouTube muitos vídeos de pessoas que estão com a vida destruídas na Cracolândia, ou por consequência dos seus erros, das suas escolhas erradas, estão hoje mortos debaixo da terra, ou estão hoje acamados em um hospital, já à beira da morte, como consequência de todos os erros que ele cometeu. Mesmo para essas pessoas, para essas que estão vivas, ainda há esperança. Para as que já morreram, já não tem mais esperança. Porque nós precisamos nos arrepender enquanto vivos. Não existe outra forma de salvação que não seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que não está escrito, a Bíblia não fala sobre um lugar que seja um purgatório. A Bíblia não existe na Bíblia dizendo que você vai para o purgatório e Deus vai purgar seus pecados e você vai sofrer um pouco para depois estar apto para o céu. Se fosse assim, o sacrifício de Jesus não teria sido suficiente. Isso aí é uma mentira, isso é um engano, isso é uma tradição humana e não de Deus. Então eu quero deixar essa palavra. Ainda existe salvação para a sua vida. E Deus ainda não desiste, Deus não desiste daquilo que Ele tem para a sua vida, para o seu ministério, independente do que seja. Seja louvor, seja pastor, seja missionário.
embora toda a igreja seja missionária. Que Deus te abençoe, o Senhor é contigo. Obrigado pela sua atenção. Amém, amados. Então, eu quero encerrar com algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Como eu estava falando, eu estava de manhã e eu sempre busco a parte de manhã para estar sendo renovada, né? Principalmente numa segunda-feira e quando eu não vou para casa do meu pai, né? Que eu não fui para casa de Deus. Ontem, como eu falei no início, que eu estava no hospital com a minha irmã, no hospital de base, e hoje eu fiquei com essa saudade de ouvir a presença do Senhor, né? Aí eu abro o WhatsApp, eu sempre tenho esse costume de ver o status das pessoas, né? Porque Deus usa cada um de qualquer forma. Eu posso pegar esse celular e posso assistir coisas que não vai me edificar. Então a gente no tempo de hoje temos que pegar coisas para que venham edificar a nossa vida. Que a gente venha estar sendo avivados pelo Espírito Santo. Como eu falei no início, a gente precisamos estar com sentimentos muito aflorados, porque tem pessoas do nosso lado que às vezes estão sofrendo e a gente não tem nenhuma palavra. Às vezes a gente tem a palavra de Deus na nossa vida, mas a gente não tem a coragem para poder fazer o que Deus está querendo que a gente faça. Aí a gente se acovarda, a gente se esconde e não quer fazer. Então, como eu estava falando, eu coloquei no status e eu comecei a procurar algo que eu gosto muito de ouvir, porque eu sei que pessoas colocam coisas lá para edificar. E teve uma irmã que colocou o hino da Gabriela Rocha, que o nome desse hino é Me Atraiu. E esse hino, aleluia, esse hino, o que acontece? Ele falou muito comigo. E eu quero que você venha refletir só um pouquinho, que eu não vou colocar ele todo, porque, aleluia, eu quero ser atraída pela presença de Deus. A gente não pode se ver sem a presença de Deus. A gente não pode mais se acostumar. A gente não pode mais se cansar. A gente não pode se cansar. A gente tem que estar firmado. A gente não pode mais nos distrair. Às vezes a gente poderia estar em qualquer lugar, que nem diz o hino, que nem o hino fala. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória vale mais que mil. E quando eu ouvi isso aí eu comecei, pai, eu tô com saudade da tua presença. Eu quero sentir a tua presença. A sarça, amados, que fala aqui no hino, é uma árvore. Quando Moisés foi lá e Deus, ele estava procurando aquela ovelha que se desgarrou e subiu, e ele viu uma árvore pegando fogo e aquela árvore não queimava, ficava intacta, ficava inteira. E Deus falou para mim, sabe o que hoje, amados? Quando eu estava aqui em oração, falando em línguas, no poder do Senhor, e eu estava com essa saudade de fazer isso aqui no meu lar, aqui na minha casa. Às vezes as pessoas podem pensar, a Adriana está triste devido à situação da minha irmã, mas não. Ao contrário, eu estou me alegrando porque eu sei que Deus está fazendo milagres. Estamos no caminho do milagre, e como eu tenho postado, a minha família é um milagre. Eu tenho profetizado isso, eu tenho crido nisso. Se eu estou com essa máscara aqui, é porque eu estou com um tratamento de implante no meu dente, que foi providência do meu Pai, de Deus, para a minha vida. Porque o Senhor sabe como eu estava precisando, que até atrapalhar a minha voz, estava atrapalhando muito. Eu ainda estou no processo, estou me recuperando. E às vezes o esperar é difícil. Às vezes o esperar, por exemplo, o dentista mexeu muito no dente da frente e doeu muito. Semana passada eu estava com minha boca, estava muito inchada. E eu até cheguei a pensar que eu não ia conseguir ir para o hospital, ficar com a minha irmã durante o dia. Só que, graças a Deus, desinchou e eu estou aqui. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim hoje? Sabe por quê? O que o próprio Deus falou comigo hoje quando eu estava em oração? Sabe por quê, filha? Você me perguntou, filha. Por que que você não vê pessoas se levantando em cadeira de rodas? Por que que você não vê os milagres?
que no Antigo Testamento tem, no Novo Testamento também tem. Só que nos dias de hoje, no século que eu e você vivemos, a gente não vê os milagres de pessoas sendo levantadas. Às vezes você que está do outro lado da tela pode até ver, mas eu não vi ainda. E muitas vezes Deus quer me usar e quer usar você. Só que as pessoas estão tão distraídas, tão preocupadas com o que vão ganhar, o que vão receber, quando a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber, aleluia. E nesse dar você vai sendo renovado, nesse dar você vai sendo edificado, nesse dar, aleluia, você vai sendo abençoado. E muitas vezes você não entende o porquê de certas situações na sua vida, sem entender até mesmo o teu chamado, o teu ministério. Não se acostuma. Eu não quero me acostumar, como diz o hino que eu escutei da Gabriela Rocha. Escuta depois, amados. Me atraiu. A presença de Deus me atraiu. É a presença dele. E hoje eu fiquei muito alegre porque eu senti a presença do meu pai aqui comigo. Aleluia. Se eu preciso trancar a porta, não querer nem ver mais ninguém. Porque é momentos que a gente tem que ter esse momento, essa intimidade com o teu pai. Não estou lá na tua casa. Aleluia. Há momento de calar e há momento de falar. E é momento de ficar quieto. É momento de se esconder debaixo das asas do Senhor, debaixo da potente mão dele. Mas você só vai ser abençoado se você, que nem eu falei na outra live, se você ficar debaixo da potente mão dele, aí ele vai te abençoar. Se você ficar temblando e fugindo do teu chamado, fazer que nem Jonas, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Aí, o que tua geração vai pensar de você? O que seus netos, seus bisnetos, a nova geração? E se Jesus voltar? Às vezes você pode pensar assim, nada, amada, isso já passou. Mas acontece que Deus, ele é um Deus que ainda faz milagre e ele precisa de mim e de você, para que venha cumprir os propósitos dele aqui na terra. O nome de Jesus precisa ser conhecido. E se eu e você nos calar, Deus vai colocar as pedras para falar. E imagina você, se você falar, que esse fogo não venha se apagar, ele não pode se apagar, que esse fogo, que é o fogo do Espírito Santo, venha queimar e venha arder constantemente no teu coração, e que você venha cumprir o teu chamado. Você sabe qual é. O Espírito Santo vai direcionar você, o Espírito Santo vai te convencer, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso amigo, ele vai te orientar. E quando você pega a palavra, começa a ler, pedindo para o Espírito Santo ficar perto de você, mesmo que você não venha entender o que está escrito ali na palavra, você vai começar a entender, porque não vai ser você que vai ver e que vai ler. É o Espírito Santo de Deus que vai falar por você. Então, eu já vou encerrar. Cláudio, tu lembra aquele hino Voar como a Águia, da Alda Célia? Toca qualquer um aí. Aleluia. E eu estou aqui, amados, para falar que a gente faz essa live para a glória e honra do Senhor. A gente não está aqui para aparecer. A gente está aqui, essa live vai edificar a tua vida, vai tocar os corações. A intenção dessa live é salvar almas, é salvar vidas para o reino dos céus. A gente quer saquear o inferno e queremos povoar o céu. E temos que ter cuidado com o que a gente fala, porque a palavra de Deus fala, nem todos que falam Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, não. Sabe qual vai ser o dia mais difícil? Quando naquele grande dia, o Senhor, aleluia, falar assim, abrir o livro da vida, e ali vai estar escritas as obras que a gente fez aqui na terra. Tu para e pensa, o Senhor olhar para você e falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso do meu Pai. Eu não quero ouvir isso do meu Deus. Aleluia. Nem todos que falam Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Não, amados, né? O que estou falando não é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ela é viva e eficaz, ela é mais cortante, mais penetrante. Porque toda vez que quando a gente estamos ministrando a palavra é cortada primeiro para mim, para depois para você. Às vezes você está passando situações que você já ministrou, que você já pregou, e você vai passar por uma situação que o outro passou. É muito fácil você falar da vida do teu próximo. Calça o sapato dele. Vai passar pela luta, aleluia, que ele está passando. Em vez de você falar mal de alguém, ou de fulano, ou de ciclano, de pastor, de pastora, de missionário, do teu irmão, do teu próximo, vai ajoelhar, vai orar por ele, que às vezes essas pessoas estão ajoelhadas orando pela tua vida.
Aí o anjo lá no céu tá vendo, Deus? Olha aí, ela tá orando, pedindo para Deus abençoar. E o outro lá, o que é irmão dela, que tá junto com ela, que tá comendo na mesa, tá falando pelas costas. A gente precisamos vigiar, amados. Não podemos ficar distraídos. O inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para roubar a nossa fé, ele veio para roubar a nossa alegria, ele veio para roubar a nossa paz, ele veio para colocar divisão entre os irmãos. E o Senhor quer união, como está escrito em Salmo 33. Amém, amados? Eu já vou estar orando e encerrando por você. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por cada irmão e irmã que entrou, que vai entrar depois. Pai, derrama cura, derrama teu sangue carmesinho, porque o Senhor já levou as nossas enfermidades sobre aquela cruz. E o teu sangue que foi derramado ali foi para nos fazer justiça de Deus. Obrigada, Senhor, por ter enviado o teu filho Jesus, por amor a mim, por amor a cada irmão e irmã que está entrando, por cada filho e filha. E aí, alabarala, chora e canta para e entendam que vocês são mais que vencedores, mas precisam estar firmado e obedecendo ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. A gente não podemos ficar só no momento de culto nas igrejas. A gente também precisamos do nosso adorar a Deus todos os dias. Deus não é adorado só no domingo, só na quarta, só na quinta. Deus é adorado de segunda a domingo. De janeiro, aleluia, a dezembro. É todos os dias, é incessantemente com a palavra dele, sem cansar, 24 horas, sem cansar. Mas também vigiando, porque é melhor vigiar e orar. A palavra de Deus fala, primeiro vigia para depois orar. É a Bíblia, é a palavra. Lê a palavra que você vai entender o que eu estou falando. Mas peça para o Espírito Santo estar junto com você, para você entender o que está escrito, porque as letras vai invadir tua mente, vai invadir teu coração. Aí você vai entender o que Deus quer com você, o que Deus quer com você nessa terra, nessa geração. Porque você ainda é um projeto de Deus aqui. Você é uma criação, você é um filho, uma filha de Deus, que o Senhor não quer perder no meio do caminho, amém? E lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, por mais esse dia. E obrigada por cada vida que entrou e que vai entrar. Abençoa todas as áreas, financeira, saúde, Pai, e que eles venham estar firmados mais e mais na tua rocha, no teu caminho, e tendo a certeza que vamos nos encontrar no céu. Aleluia. E está aí adorando ao Senhor 24 horas, junto com os anciãos que falam que tu és santo, santo. No nome de Jesus, eu agradeço e oro. Amém, amados? E lembre-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.